Então vamos iniciar. Boa noite a todos. Né? Inicialmente eu queria agradecer esse convite feito pelo Observatório, parabenizar por pela organização desse ciclo de palestras com temas tão relevantes, né? E agradecer o convite para mediar essa importante discussão sobre saúde do trabalhador e o papel da universidade no cenário atual. Né? E também queria agradecer a presença de todos os participantes e ouvintes. Tá? Para introduzir o tema, eu queria falar um pouco da importância da defesa da saúde e da vida dos trabalhadores nesse cenário. Né? Nós nunca falamos tanto de contaminação, adoecimento, morte dos trabalhadores, riscos ocupacionais, equipamentos de proteção individual, né? Diante dessa crise sanitária da pandemia, essa discussão ficou muito evidente, né? Mas nós pouco discutimos sobre as condições e a organização do trabalho. Então, as denúncias de duração excessiva, extensão da jornada de trabalho, redução de pausas, a supressão do direito de repouso remunerado, né? Essas denúncias, elas também são frutos de um cenário de precarização e que nós observamos já há algum tempo, né? E que foi agudizado, né? Virou uma crise aguda nesse cenário emergencial da pandemia, mas é uma discussão que já há algum tempo a gente vem trazendo no campo da saúde do trabalhador. E aí a pandemia veio desvelar essa crise crônica, né? Que vem passando a saúde do trabalhador, desde por exemplo, da lei da terceirização, né, a recente reforma trabalhista, o corte, né, da saúde que congelou os gastos públicos por 20 anos previstos, né, na emenda constitucional, a 95/2016, a revisão orçamentária de 2019, que reduziu 6 bilhões na receita prevista para a saúde. Então, são muitos os desafios que a gente precisa enfrentar, né? Desde a dificuldade do reconhecimento da dimensão do trabalho como determinante de saúde, e aí nós vimos essa recente discussão sobre os casos de contaminação pelo coronavírus, se eram ou não considerados ocupacionais, e para nossa felicidade foi revogado pelo TSE. Enfraquecimento dos coletivos de trabalho, né, dos sindicatos e do controle social, sobretudo após a recente reforma trabalhista, as subnotificações e a baixa qualidade das informações do sistema de informação e a invisibilização da saúde mental, né, dos trabalhadores, que neste momento ficou muito evidenciada e a gente pode perceber uma dificuldade da organização da assistência, né, a esses trabalhadores em intenso sofrimento psíquico, e aí ficou muito claro para nós que há uma pouca articulação nos serviços para atender essas demandas, né? Então, eu considero esse encontro muito importante para a gente refletir sobre, inclusive, o papel da universidade, através do tripé ensino, pesquisa e extensão, né? Como é que pode induzir essas discussões na sociedade, popularizar conhecimentos, e aí eu espero que esse encontro seja muito profícuo nesse sentido, certo? E aí eu queria começar, né, a abrir espaço para as apresentações, e aí esse é o momento da fala do Rafael Burali, né, que é o fisioterapeuta, mestre e doutor em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, com doutorado e sanduíche na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e na Universidade do Chile. Atualmente, ele é consultor técnico na Coordenação Geral em Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. Então, Rafael, é com você agora. Consegue me ouvir, né? Obrigado, Maximília, pela apresentação. A sua introdução foi muito oportuna, é um momento de grandes desafios. Eu fico muito feliz em ter a oportunidade de estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre a Universidade de Trabalho. Eu vou apresentar, primeiramente, algumas ações da CGSAT e como a saúde do trabalhador dentro do Ministério da Saúde ela conversa e tem a necessidade de olhar para esses múltiplos atores e transversalmente, tanto interministerial quanto para fora da saúde e do governo federal.
né, como a gente precisa articular para avançar nessas agendas comuns. Então, obrigado pela introdução e pelo convite. Bom, já a apresentação já foi feita, eu coloquei duas fotos aí, uma saiu de ponta cabeça, mas a da esquerda sou eu e a minha esposa, da direita sou eu numa viagem ao Chile, então, só para vocês conhecerem um pouquinho mais, mas já foi apresentado. E por que a saúde do trabalhador é tão importante, né? E como bem falou a professora Maximília, se faz mais visível nesse momento, né, onde a gente tem todo um cenário de precarização, tanto do trabalho quanto da legislação, né, das camadas de proteção aos trabalhadores. Então, a pandemia, ao meu ver, ela expôs as nossas chagas que já são existentes e a gente convive com elas há muito tempo em saúde do trabalhador, com uma invisibilidade que, infelizmente, ela atrapalha um pouco, mas agora a gente tem mais evidente essas exposições e as condições de trabalho, a precarização que já foi falada, então a saúde do trabalhador é isso, é tudo, né? A gente, na CGSAT mesmo, aqui agora no enfrentamento da pandemia, a gente tem se deparado com questões das mais diversas, desde os trabalhadores da saúde, que estão em grande evidência agora, obviamente, pelo trabalho que eles vêm desempenhando no enfrentamento da pandemia, mas também todos os outros trabalhadores, desde os trabalhadores formais quanto os trabalhadores informais. Então, tudo acaba se relacionando direto ou indiretamente com a saúde do trabalhador. Bom, eu não vou me deter muito aos dados sobre população, trabalho e emprego, porque eu acho que a gente pode avançar um pouco mais em discussões mais práticas, mas é um universo gigantesco, né? Para a população brasileira de aproximadamente 210 milhões de habitantes, a gente tem 62% dessa população em idade ativa, né? Ainda que a gente esteja vendo no mundo, ao redor do mundo, um envelhecimento, né, da população e algumas mudanças epidemiológicas e demográficas, a gente ainda tem uma massa muito, muito grande, né, um corpo muito grande de trabalhadores no Brasil, mas esse mundo do trabalho, ele enfrenta vários desafios, vários obstáculos, que eu gostaria de citar alguns, né, fazendo coro com a apresentação já da professora Maximília. Então, né, as alterações demográficas e epidemiológicas, a globalização e inovação tecnológica, novos ciclos e novos processos que vêm, né, aumentando a precarização, alguns redesenhos dos processos produtivos, né, obviamente com vistas a aumentar o lucro das empresas e que levam à precarização do trabalho. Então, uma baixa sustentabilidade socioambiental dos processos produtivos e um aumento dos eventos, né, associados às doenças e os agravos relacionados ao trabalho. Além disso, a gente tem, né, um cenário de intensas mudanças em instabilidade política, econômica, social. A gente tem a diminuição da taxa de ocupação, desemprego, subemprego, né, muita mão de obra indo para os trabalhos mais informais, ou seja, para aumentar a renda, ou seja, para ter alguma renda, né, por ter perdido o trabalho. A gente tem um excedente de mão de obra, principalmente uma mão de obra com baixa qualificação, né, que acaba também assumindo empregos mais precários. A gente tem novas formas de emprego, de contratação, que também levam a uma precarização, terceirização, subcontratação, até um termo recente de uberização do trabalho, que tenta resumir um pouco todas as situações. Bom, demissões e rotatividade, isso aí também são coisas que a gente tem vivenciado cada vez mais. Então, o cenário global é de aumento da informalidade, é de aumento do desemprego, a precarização e terceirização do trabalho. Então, a gente vai tendo que diariamente vai tendo que enfrentar esses desafios que afetam, sobretudo, a saúde dos trabalhadores e dos seus familiares. Bom, então, como que o SUS responde a esses inúmeros desafios que eu citei? A gente tem
a RENAST, que é a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, a gente tem os CERESTs, que são, né, a nossa voz e os nossos braços no território, né, é através dos CERESTs que o SUS executa suas ações de saúde do trabalhador no território, mas não só dos CERESTs, porque a RENAST é toda uma rede, né, de serviços de vigilância, promoção de saúde, atenção, que é capilarizada em todos os estados e municípios e que é transversalizada em várias ações, desde a atenção primária em saúde, secundária, até a saúde especializada. Então, a gente tem, dentro desse universo, né, de amparo à saúde do trabalhador, a gente tem a vigilância, a gente tem os CAPs, de atenção psicossocial, os laboratórios, as unidades de pronto atendimento. Então, só para demonstrar, obviamente, o programa de saúde da família. Então, é por meio dessa estrutura, que é a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, que a gente executa as nossas ações. Bom, é bem importante também, parte dessa rede é a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que é de 2012 e que ela, né, preconiza a ação integrada das três esferas, uma atenção integral à saúde do trabalhador, e a ênfase na vigilância, promoção e proteção da saúde, como eu falei. A gestão de toda essa rede ela é participativa, né? O governo federal, os estados e municípios, e isso garante que cada um, né, da sua maneira, ele defenda os seus interesses e atue, né, no território, obviamente com mais conhecimento do que o governo federal das características loco-regionais, das necessidades loco-regionais. Bom, então, a gente tem três grandes eixos na CGSAT, que a gente costuma dividir, obviamente que eles são muito intercalados, né, e se conversam, não são caixinhas isoladas, que é da vigilância das doenças e agravos relacionados ao trabalho, a gestão, né, dessa rede, de todas as políticas que compõem essa rede, e a vigilância dos ambientes e dos processos de trabalho. Bom, então, algumas premissas em saúde do trabalhador, de todas as políticas de saúde do trabalhador. Essas premissas elas estão alinhadas com as premissas do nosso Sistema Único de Saúde, que é a universalidade, né? Então, todos os trabalhadores são objetos dessas políticas, sem distinção de gênero, né? Tanto os trabalhadores urbanos quanto rurais, tanto os formais quanto os informais, tanto os vínculos formais também quanto informais, né? O trabalho escravo também, o trabalho infantil também, né? Então todos os trabalhadores eles são cobertos por essa rede. Bom, todos os serviços do SUS, né, no princípio da integralidade, eles também estão à disposição da saúde do trabalhador. A participação social, que é um dos eixos importantíssimos de construção do SUS, também ele acontece na saúde do trabalhador, né? A descentralização das ações para os territórios, como eu falei, são os territórios que conhecem a realidade melhor do que o governo federal, aqui de Brasília. Uma hierarquização das ações, mas obviamente respeitadas as suas isonomias e as suas particularidades e responsabilidades. A equidade, né, que é importantíssimo, que é a gente tratar diferentemente os diferentes, né, atendendo a cada indivíduo nas suas necessidades, de acordo com as suas necessidades, né, e não promovendo um atendimento igual a todo mundo. Bom, e a precaução, que é sempre se antever ao desconhecido e tomar ações e iniciativas aí para mitigar os riscos. Bom, então, alguns pressupostos dessa Política Nacional de Saúde do Trabalhador é o planejamento integrado, né, considerando as realidades regionais, a unificação desses instrumentos, tanto de registro e notificação dos agravos, usar essas informações, né, registradas e as notificações para análise de situações de saúde, para antever situações de saúde ou para responder a algumas situações de saúde no território, né? Obviamente, isso aí exige
uma interação entre as diferentes bases de dados, as bases de trabalho, as bases de previdência social, as bases de saúde, rever periodicamente a lista das doenças e agravos relacionados ao trabalho, com vistas a sempre atualizar essas listas. A professora bem colocou no começo que a gente está tendo um debate em relação ao nexo causal da Covid-19, né? É um tema bastante complexo, é um tema que tem que ser debruçado com muito cuidado, discutido, posto à mesa, com vistas a gente não desamparar, né, os trabalhadores que estão principalmente enfrentando essa pandemia, né, não só os trabalhadores da saúde. Eu sempre tento me referir a eles como trabalhadores dos serviços de saúde, porque a gente amplia o nosso olhar também para os trabalhadores, né, não da saúde, mas que trabalham nos serviços, por exemplo, os seguranças, né, os administrativos, pessoal da limpeza. Normalmente esses trabalhadores são muito vulneráveis porque muitos deles são terceirizados, muitos deles já vivem em condições de vulnerabilidade social. Então, é importante sempre trazer essa discussão das doenças relacionadas ao trabalho para a mesa. Bom, então, um outro pressuposto da saúde do trabalhador é a investigação conjunta, onde as vigilâncias, né, a epidemiológica, ambiental, a saúde do trabalhador, elas conversam, dialogam e tentam encontrar saídas articuladas para os problemas que são comuns. Bom, a gente tem a comunicação e disseminação das informações, isso é um eixo importantíssimo. A partir do momento que a gente demonstra a situação e o que está acontecendo, a gente consegue agregar outros parceiros com múltiplos olhares que consigam, muitas vezes, enxergar situações que a gente não consegue, né? Com uma equipe reduzida e obviamente, com olhares singulares. Então, até dialogando um pouco com o tema dessa mesa, é importantíssimo o papel da universidade. Eu sou acadêmico, estou agora no Ministério da Saúde, né, mas, de maneira geral, a universidade se faz importante e essa articulação é mais do que necessária. Na minha opinião, é urgente entre a universidade e os tomadores de decisão, né, e os governos nas 3 esferas. Bom, a ampliação da capacidade técnica, né, isso aí, essa capacitação precisa ser continuada e precisa ser uma capacitação e uma educação de qualidade. A gente tem as redes de referência e contra-referência, né? Quanto melhor essas redes funcionam, por experiência nossa, melhor são as condições de saúde da população. A articulação da RENAST e inclusão da RENAST em toda a rede de atenção à saúde, isso é um desafio muito grande. A Mara, que é do Sereste, pode falar também um pouquinho disso, né? Fazer as ações da RENAST em saúde do trabalhador terem visibilidade e serem permeadas em toda a rede de atenção à saúde. Bom, fiscalização conjunta com outros órgãos, outros atores, e articulação, já falei um pouquinho, das instituições de pesquisa e universidade com os tomadores de decisão para apoiar, obviamente, as nossas ações em promoção de saúde, em prevenção, em vigilância. Eu não vou me prender muito aos Serestes, eu acredito que a Mara vai falar um pouquinho sobre isso, mas no Brasil hoje a gente tem um total de 210 Serestes. A gente tem em todas as capitais, em 183 municípios, a gente tem uma mão de obra extremamente qualificada, são mais de 2.500 profissionais, de 50% a 70% desses profissionais são de nível superior, e de 30% a 50% a minoria é de nível médio. 77% são servidores efetivos, então a gente garante com isso, pelo menos na teoria, a continuidade das ações, né, porque são servidores que estão ali à disposição da rede e vão continuar. Bom, e a gente tem algumas ações de alguns eixos estratégicos pelos quais a gente executa as nossas ações. As vigilâncias das doenças e agravos relacionados ao trabalho é um deles,
né, que cuida das doenças emergentes, das doenças emergentes, dos acidentes de trabalho, os transtornos mentais, câncer ocupacional, as intoxicações por agrotóxicos, então uma infinidade de agravos que são aí inclusos no olhar da vigilância, nesses eixos, né? Então, alguns pontos importantes para a vigilância o conhecimento do território, o perfil, né, epidemiológico produtivo, a identificação e notificação contínua dos casos, a investigação da relação do adoecimento com o trabalho. Então, no caso da Covid mesmo, que é um exemplo que a gente está vivendo, para muitos profissionais de serviços essenciais e de serviços de saúde, essa relação é muito clara, né? A pessoa está exposta no ambiente de trabalho a maior parte do dia a isso, e não só isso ameaça a saúde dessas pessoas, como dos seus familiares, né? Dos seus amigos, do seu entorno, e isso é bastante preocupante. E aí é uma luta homérica para a gente tentar garantir, né, a proteção, a saúde desses trabalhadores, né? Não só garantir o suprimento adequado dos equipamentos de proteção individual, mas garantir que esses trabalhadores usem corretamente, né, que esses equipamentos estejam adaptados às necessidades que esses indivíduos estão enfrentando no seu dia a dia. Então, tudo isso faz parte dessa camada de proteção à saúde do trabalhador, que agora, mais do que nunca, ganhou visibilidade, e é importante que a gente coloque isso na discussão. Monitoramento de indicadores, já falei, né, as vigilâncias dos ambientes e dos processos, não vou me prender muito a isso, né, os riscos a que os trabalhadores estão expostos, também físicos, químicos, biológicos, e os trabalhadores de grande vulnerabilidade, né? Os trabalhadores mais vulneráveis. Então, a gente precisa ter um olhar atento a esses trabalhadores, né? Na minha apresentação, eu trouxe alguns grupos mais vulneráveis de maneira geral, mas a gente também, olhando para a Covid, que é a doença agora que a gente está enfrentando com maior intensidade, a gente pode enumerar diversos outros trabalhadores, né? No Brasil, a gente tem já uma incidência grande entre profissionais de saúde, infelizmente, entre profissionais de segurança pública, mas, para além disso, né, a gente tem ampliado a nossa capacidade de monitoramento e inclusão de dados nas bases oficiais, mas, para além disso, a gente tem também tido acesso na literatura científica a muitas outras classes de trabalhadores, né, como, por exemplo, os seguranças, os cuidadores, né, que a gente já vem observando como enormemente afetados aí por essa pandemia. Bom, alguns temas prioritários da CGSAT, eu já falei sobre alguns deles, né? Não vou também me prender, obviamente os nossos olhares hoje estão muito voltados para a pandemia, né? E para as ações da pandemia, mas tem toda uma lista aí de temas prioritários que a gente vem avançando neles e trabalhando neles conjuntamente com toda a nossa rede, e os CERES são parte dessa rede. Bom, então, muitos desafios, né? Eu acho que o maior deles é a gente conseguir incluir esses trabalhadores e garantir um trabalho com saúde e segurança, sem precarização, né? Enfrentar esse novo cenário mundial do trabalho, romper um pouco dessas limitações que o nosso Pacto Federativo apresenta, né? Onde a gente tem os municípios bem delimitados, os estados bem delimitados, mas que as questões de saúde, elas extrapolam esses limites territoriais e geográficos e atingem, né, as populações diferentemente de acordo com os territórios. O envolvimento de múltiplos atores e a integração desses atores, tanto intragovernamental, como eu falei no começo, como extragovernamental, né? As empresas, as ONGs, o terceiro setor, as universidades e os institutos de pesquisa. Então, assim, a minha opinião pessoal é de que ninguém vai resolver esses problemas complexos sozinho. Então, quanto melhor a gente se articular, unir forças com diferentes olhares, a gente consegue avançar mais e mais rápido. Qualificação do controle social, isso é um desafio
também que a gente enfrenta, e é importante que isso seja, né, uma responsabilidade de todos esses atores envolvidos, estruturar, né, a vigilância em ambientes e processos de trabalho, garantir que essas ações de vigilância elas sejam sustentáveis, contínuas, continuadas, a incorporação da Renate na RAS, já falei, e qualificação da análise e situação de saúde. Essa qualificação tem que ser contínua. Bom, e para finalizar, algumas perspectivas, né, para não ficar só na parte negativa. Então, a gente tem uma expectativa muito grande da gente conseguir superar essa fragmentação das ações e dos serviços em saúde do trabalhador, como eu falei, articulando a rede de atenção, qualificar a gestão do cuidado e atenção, promoção de saúde em toda a rede, fortalecer essas linhas de cuidado, né, identificar novas linhas de cuidado, novas necessidades e, a partir delas, organizar nossas ações nos territórios, incluir os riscos, né, das doenças relacionadas ao trabalho na prática diária da RAS, fazer toda a rede entender que o trabalho é um condicionante e talvez o condicionante mais principal da qualidade de vida, então ele precisa ser colocado em evidência sempre, independente da situação de saúde do indivíduo, entender a vigilância, de maneira geral, como um espaço para a construção da cidadania e da promoção de saúde. E aí eu finalizo, né, e pergunto para vocês se vocês têm algumas outras ideias aí, e a gente abre para o debate para a gente ampliar a discussão. Perfeito. Rafael, agradecemos suas contribuições. Nós vamos deixar para o final para as perguntas, e aí a gente abre para fechamento um outro espaço para a resposta dessas inquietações, tá ok? Então vamos agora Professora Maximiliano, o seu microfone está desabilitado. Perdão, desculpe. Então, agora nós vamos abrir o espaço para Mara fazer sua apresentação. A Eline Mara Tavares Macedo, né, possui graduação em enfermagem, mestrado em ensino da saúde, é especialista em saúde do trabalhador pela Escola de Saúde Pública do Ceará e atualmente é diretora do CEREST, né, do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado do Ceará. Pode começar. Então, boa noite. Boa noite a todos, né, que estão acompanhando a gente aí nessa discussão tão rica. Eu inicialmente agradeço ao convite para a gente estar aqui debatendo essas questões tão importantes e tão necessárias, né, durante e pós-pandemia, né? Então, agradeço esse espaço que a universidade está propondo, da gente estar dialogando essas questões que perpassam diretamente no mundo do trabalho, e quando a universidade faz isso, ela cumpre o seu papel, né, de tornarmos mais próximos dessa discussão, de tornar esses sujeitos ativos também nesse processo. E é um momento rico para a gente estar pensando também numa atuação mais efetiva da RENAST e dos CERESTs no âmbito do Estado do Ceará, né? A minha fala, ela vai ser uma fala mais, digamos assim, complementar à fala do Rafael, né? O Rafael trouxe aí uma abordagem mais macro, né, um panorama das políticas, e a minha fala, ela vai contextualizar mais com a nossa atuação, né, o que é que a RENAST Ceará, a rede estadual de referência em saúde do trabalhador, ela tem atuado, como ela tem se comportado nessa perspectiva aí para tentar controlar e mitigar esses riscos, né? Então, assim, inicialmente a gente vai apresentar esse território, né, o território de atuação do CEREST estadual. Atualmente, nós, do estado do Ceará, temos uma rede composta por 8 CERESTs regionais. Estes CERESTs regionais têm sua habilitação desde a portaria da RENAST, né, que nós temos aí CERESTs oriundos desse fortalecimento, dessa ampliação, e nós temos, dos 8 regionais, nós temos um CERESTA, né, que esse CERESTA é o CERESTA rural, que atua com a vertente
né, com foco nas ações de vigilância, principalmente no âmbito da saúde do trabalhador rural, né, porque aí entra o trabalho e o ambiente. É importante caracterizar esse cenário para que a gente compreenda esse território, né, assim, tendo como base um conceito, uma percepção ampliada de Milton Santos, né, a gente sabe que o território é um local de transformação, então esse território ele é muito mutável, essas questões perpassam diretamente para a implementação de ações e medidas estratégicas no âmbito da saúde do trabalhador. Então, o Estado do Ceará hoje, ele é o quarto estado da região Nordeste, né, em termo territorialmente falando, é o quarto maior, e essa sua extensão territorial dificulta um pouco a atuação dessa RENASH, desses serestes regionais, porque a gente vê aí a distribuição geográfica, né, a limitação que os centros de referência ainda têm para fazer o suporte técnico e pedagógico adequado a essa rede de atenção à saúde. E uma fragilidade muito presente é que a rede de atenção à saúde, que é RENASH, ela não ainda identifica, não reconhece. Então, isso pressupõe mais ainda uma articulação, uma atuação direta dessas equipes, dos centros de referência nesses espaços, né? Então, nós temos aí só o município de Fortaleza, que tem uma região aí bastante ampla, né? O município de Fortaleza ocupa 23% da população do estado, e só aí já requer uma atuação de um sereste municipal, e é onde hoje se concentra com o impacto da pandemia as maiores, né, assim, as maiores questões, né? Fortaleza hoje é o polo mesmo dessa pandemia, né? A gente viu aí que desde o começo a capital do estado vem ascendendo esse crescimento de casos, e isso tem exigido muito o nosso olhar, né, para essas ações em loco, né, com foco nessa necessidade. Contextualizando com o que o Rafael já tinha colocado, e aí, para que a gente atue nessa perspectiva de dar respostas a essa pandemia, né, que afeta diretamente o trabalhador, como a professora Maxmira prenunciou no início, né, assim, a gente vê aí que essa é uma luta antiga, os serestes sempre discutiram essas questões, né, isso é uma questão que não é nova, mas a pandemia ela vem desvelar todas essas questões, né, e isso requer que essas políticas públicas, elas de fato se tornem públicas, né? A gente precisa ter a garantia do direito, o acesso a essa vigilância que está lá preconizada nessa portaria, que é uma das normativas principais para a atuação do Sereste, ela é de 98, né? E aí ela já traz esse olhar novo, que é uma vertente muito mais ampla, uma atuação transdisciplinar, porque a gente deve entender que o objeto de atuação dos serestes, o foco dele, né, eu digo assim, o fio condutor dessas ações é a vigilância em saúde do trabalhador. E uma vigilância que dialogue com as necessidades locais, que envolva a participação dos trabalhadores, né, superando esse modelo de vigilância que ainda é muito forte, ainda é muito presente, e a gente consegue perceber que é a vigilância epidemiológica, né, e a vigilância baseada em agravos, né? Então, a gente está falando de um contexto que vem a partir dessa normativa de 98, né, que desde o início já traz essa vertente, essa atuação mais macro, na perspectiva da gente ter um cenário propício, mais adequado, reconhecendo, né, as fragilidades, todas as necessidades desse território. Posteriormente, a gente traz aí, como priorização das ações do Sereste, a atenção integral à saúde do trabalhador, né, porque aí o Sereste, ele é para fazer essa vigilância, e aí quando a gente fala integralidade, a gente pensa na sua amplitude, né, o que é que a integralidade quer dizer, então é além do modelo biomédico, do modelo assistencial, é quebrar com esses paradigmas e atuar numa perspectiva de uma clínica ampliada em saúde do trabalhador, que todos os pontos de atenção da rede possa fazer essa relação do adoecimento com
o trabalho, né? E isso ainda não está posto, isso ainda não está consolidado, e o Sereste, ele é retaguarda para esse nexo causal, né? A partir desse entendimento é que a gente pode estar, de fato, vendo essa caracterização mais capilarizada nesses espaços. Além da atenção integral à saúde do trabalhador, o Sereste, ele é matriciador, né? Então, ele oferta esse apoio matricial na rede. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador de 2012, ela reforça esse apoio matricial, que no começo ele ainda é um pouco incipiente, mas aí já traz esse resgate, né, de você fazer com o outro, fazer conjunto, fazer para, e não fazer distante, né, que digamos assim, alimentar aquele modelo fragmentado e da lógica do encaminhamento de referência, de não se responsabilizar por esse cuidado. Então, o apoio matricial realizado pelo Sereste pressupõe exatamente esse movimento de ir ao encontro, de discutir casos, né, de fechar nexo causal com o serviço, né, fazendo essa mediação aí necessária para que todos os atores envolvidos possam estar, de fato, avançando nesse reconhecimento desse adoecimento relacionado ao trabalho. Outra questão importante é o apoio institucional, e aí a gente tem a política, né, de saúde e segurança do trabalho, ela é de 2011, e ela traz essas vertentes, Ministério do Trabalho, Ministério do Meio Ambiente, né, então coloca muitos atores, né, a saúde do trabalhador, ela tem essa pluralidade, ela tem essa atuação muito dinâmica, então não é possível a gente fazer uma política de saúde do trabalhador sem incluir esses demais segmentos, esses outros olhares, né, entendendo que esse princípio aí da universalidade a gente só alcança de fato com essa atuação, e a gente tem tentado mediar também nesse eixo, e finalmente a gente colocou aqui na base, né, que é o controle e a participação social, né, a gente tem aí na Constituição Federal de 88, depois a Lei Orgânica já também reafirma essa atuação dos movimentos sociais, dos trabalhadores, a própria política de saúde do trabalhador, ela é uma conquista do movimento dessa sociedade civil organizada. E para que a gente avance na implementação dessa política, né, que ela ainda é muito nova, né, a gente está discutindo uma política de 2012, né, tem um histórico aí, tem toda uma discussão anterior, mas que a gente ainda precisa avançar, e somente com a participação, com a garantia da atuação aí do controle social, a gente pode, de fato, avançar. Então, esses são os eixos, né, assim, prioritários para que a gente atue nessa vertente. Hoje, o Sereste estadual, ele tenta resgatar sempre essa atuação conjunta com a RENASH, né? Além dos 8 Serestes, nós temos as unidades sentinelas, que são serviços, digamos assim, já normatizados, né? Nós temos resoluções, e aí a gente construiu uma estratégia de apoio matricial em loco para inserir esse debate no cenário, né? Na rotina dessas unidades sentinelas. Para a gente contextualizar o cenário, né, da Covid, eu trouxe aqui esses dados, eles são os mais recentes, está na base do Ministério da Saúde, e aí, assim, o dado para nós que fazemos vigilância em saúde do trabalhador, ele é imprescindível. A gente precisa da caracterização desse cenário, a gente precisa compreender o que é que esses números revelam, né, e aí a gente vai fazendo os nossos estudos, e aí para que vocês tenham esse conhecimento, a gente vê aí, né, a quantidade de casos no estado do Ceará, hoje o primeiro estado do Nordeste, né, com maior número de casos e óbitos de Covid. Depois vem a região Nordeste como a segunda maior também de casos de Covid, né, só perde para o Sudeste, né, e por fim aí a gente vê o Brasil, né, que contabiliza aí esse quantitativo ainda exorbitante, que nós ainda estamos na perspectiva de que com essas novas medidas, né, de isolamento, na flexibilização da abertura dessas atividades econômicas, a gente consiga controlar esse cenário responsavelmente. É assim que o Sereste também tem atuado nessa perspectiva. Com relação ao monitoramento dos trabalhadores, né, e aí o Rafael já colocou bem, isso é uma necessidade
da RENASH, e aí eu falo não só enquanto Ceará, que é uma fala bem coletiva, os sistemas de informações, eles estão longe de expressar a saúde do trabalhador, né? Apesar, nós temos aí uma portaria muito recente, lançada pela CGSAT, é de março desse ano, que já coloca que todos os sistemas de informação do SUS têm que ter o campo ocupação e o ambiente de trabalho, né? Inclusive coloca como um campo obrigatório, porque hoje esse campo ele é essencial, ou seja, ele não é preenchido, e aí a gente tem tido essa dificuldade, principalmente nos sistemas que notificam a grave como Covid, que é o SUS-VE, que notifica casos de síndrome gripais, e o CIVEP-GRIP, né, que são as síndromes respiratórias agudas graves, e desses sistemas, o estado do Ceará só contabiliza, de fato, o SUS-VE, que é o que está aí, né, que vocês conseguem perceber. Esses totais de trabalhadores, a gente tem uma gama, um universo de trabalhadores de saúde, não está restrito às 14 profissões, né, e ainda é um dado que ainda está um pouco mascarado, porque quando a gente vai começar a fazer as análises e cruzar os dados, a gente percebe que quando faz esse preenchimento, que ele, na notificação, ele faz essa pergunta: é trabalhador de saúde? É profissional de saúde? Sim. Se fosse você insere a ocupação. Então, na inserção da ocupação, existe uma limitação, né? Não se tem todas as categorias ali que já estão previstas na lista do Código Brasileiro de Ocupação, que é o CBO. Isso também é outra questão que a gente precisa avançar, né? Para que a gente precisa que esses sistemas aí realmente tragam essa realidade do mundo do trabalho, que possa também estar subsidiando, né, para a tomada de decisão. Então, a gente tem esse cenário hoje, esses cenários são de trabalhadores da saúde com síndromes gripais, né, nessa perspectiva, a gente vê que tem muita subnotificação, né, a gente não pode negligenciar uma questão que é evidente, né, os relatos, eles estão na mídia, né, os relatos a gente escuta sempre chegar até nós, né, enquanto centro de referência em saúde do trabalhador, por meio do sindicato, por meio da voz do trabalhador que busca esse serviço através do e-mail, colocando esses relatos, né, morte de maqueiros, morte de técnicos de enfermagem, morte de atendentes, né, de motoristas, de condutores de ambulância. Isso tudo a gente ainda precisa avançar para dar visibilidade para essa questão que é crítica, né? E quando a gente vai avançando nessa discussão, a gente vê, né, assim, que o estado do Ceará hoje, né, com 4 vigilâncias, nós temos a vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador. A vigilância em saúde do trabalhador, ela, na sua organização, na estrutura da SES, ela tem uma célula de vigilância em saúde do trabalhador. Então, além do SEREST, né, que faz esse papel de articular a rede, de ser retaguarda, né, e de tentar fazer esse suporte aí técnico-assistencial em toda a RENASH, nós contamos também com a atuação dessa célula e a partir dessa discussão a gente conseguiu inserir essa vertente no painel IntegraSUS, inclusive esse painel, ele foi recentemente, assim, reconhecido, né, pela transparência de dados, e a gente está tentando melhorar, otimizar esses sistemas de informação para que a gente possa estar levando outras informações para esse painel, né, e essa informação possa chegar ao máximo de pessoas possíveis, né? Com relação às ações, né, do que a gente tem desenvolvido, e na perspectiva de ofertar esse cuidado, né, como eu ressaltei, né, sempre em conjunto, né, tentando ver essas questões, a gente estratifica isso, né, em 3 linhas, né? Inicialmente, a vigilância em saúde do trabalhador dos sistemas de informação, que é o que eu vou colocar aqui para vocês. Posteriormente, a gente traz a vigilância em saúde do trabalhador nos ambientes e processos de trabalho. E outra questão, outro eixo que a gente tem tentado avançar é a vigilância popular em saúde do trabalhador. Então, nessas 3 vertentes, eu vou tentar trazer aqui o que a gente tem conseguido fazer, né, baseado nessa articulação intra e interinstitucional, né, nesse apoio, né, que a gente tem tentado receber e ofertar, né, porque o apoio, ele pressupõe isso, né, tem que ser, de fato, dos 2 lados. Então, no que tange os sistemas de informação, nós realizamos esse monitoramento diariamente na plataforma, né, para acompanhar realmente esses dados, fazendo sempre essa interlocução com a vigilância epidemiológica.
Outra questão que a gente consegue fazer, né, e perceber essas lacunas é o monitoramento nesses sistemas, né, na base de dados dos sistemas, fornecida pela vigilância epidemiológica, que aí eu já falei, né, para não ficar repetitivo, os sistemas que notificam COVID. A gente, com esses dados, a gente tem que tornar isso visível, né, porque na vigilância, a informação, ela gera ação. Então, a gente tem atuado nessa perspectiva, a gente elaborou boletins epidemiológicos, né? Nós elaboramos mais do que publicamos, mas a gente tenta socializar, né, esse boletim epidemiológico com o perfil dessas notificações. Então, essa análise, esse estudo, né, nos rendeu aí momentos de discussão muito oportuno com os serestes regionais, né, para que o sereste possa, junto com a Célula de Vigilância em Saúde do Trabalhador, a CEVIT, está construindo, elaborando diretrizes para que a gente possa avançar nessa perspectiva do reconhecimento da COVID como uma doença relacionada ao trabalho. Então, foi exatamente essa nota técnica, né, que foi colocada, que todos esses casos que são relacionados ao trabalho, principalmente dos trabalhadores de saúde, porque o nexo está posto, outras categorias terá que ser feita uma anamnese ocupacional, uma investigação desse processo para que você possa, de fato, estabelecer o nexo. Mas a nota ela já coloca isso, né? E a rede tem trabalhado nessa articulação com os técnicos de referência, com as vigilâncias epidemiológicas municipais, para que possa ter esse registro no SINAM, porque o registro no SINAM é uma caracterização muito mais próxima do que a saúde do trabalhador precisa. É a partir disso que a gente pode estar avançando na implementação de políticas públicas, né, tão necessárias agora, né, e que urgem mais do que nunca. Elaboramos também nota técnica para a orientação de profissionais de saúde e gestores, né, e nessas notas a gente colocou bem a questão para além de EPI, porque, de fato, o que está em evidência hoje é a escassez do EPI, mas enquanto campo de saúde do trabalhador, nós temos um olhar multicausal, nós temos que pensar em EPC também, equipamentos de proteção coletiva, e nessa nota a gente traz toda essa discussão, né, e provoca que o trabalhador ele tenha esse olhar para o ambiente, né, e para o cuidado com essas questões, desde espaços de refeitório, né, de paramentação, de desparamentação, o ambiente de dormitório. Então, todas essas questões a gente colocou nessa nota técnica. Outra coisa que a gente vem fazendo é o monitoramento dos testes rápidos em trabalhadores de saúde e segurança pública do estado do Ceará. É um trabalho assim meio ousado, porque os testes rápidos, desde que chegaram, a gente viu a necessidade de acompanhar esse trabalhador que estava sendo testado, estava sendo positivado e não tinha esse registro. Então, esse monitoramento, ele presume esse registro dessa informação no sistema de informação adequado, a partir da realização desse teste e a partir da positividade do diagnóstico, né, porque o teste rápido para COVID-19, ele faz exatamente essa detecção na perspectiva de que a gente possa estar aí monitorando esses trabalhadores da saúde e segurança pública. Outra vertente também, com relação aos sistemas de informação, que o SEREST, né, junto com a CEVIT, tem atuado, são busca ativas de contato dos casos suspeitos e confirmados, né? A gente sabe que para a vigilância em saúde, casos suspeitos, eles são ainda considerados casos, né, que a gente não deve descartar. Então, a gente inicialmente fez todo esse contato aí, né, entendendo o processo dinâmico de busca ativa, que é contactar, que é colher os dados do paciente, né? E a gente também, nessa interface, né, nesse momento, a gente dialoga também com a necessidade de aferir, de medir essas ações, né, de monitorar, avaliar a partir de um painel de indicadores estratégicos. Esse painel, a gente iniciou, o estado do Ceará tem um painel de indicadores estratégicos, né, desse painel, que são 44, 3 deles são da saúde do trabalhador, e para a RENASH a gente ampliou, né? A gente fez uma discussão em 2019, precisamente em agosto, né? Apresentamos os indicadores, fizemos um estudo com uma série histórica, até na perspectiva de construir metas para que seja de fato indicadores que a gente possa estar monitorando e até prevenindo, né? Trabalhando na precaução do risco, que é o que a vigilância coloca, né? Então, esse painel, a gente tem aí 14 indicadores, né? Vocês vão ver aí do lado esquerdo,
são indicadores já preconizados em nota técnica pela CGSAT, né? Esses indicadores, ele tem esse monitoramento do CGSAT, no qual os serestes regionais fazem esse monitoramento a cada quadrimestre. E no país... Você tem mais 5 minutinhos, tá bom? Obrigada por avisar. Nada. Vou acelerar aqui. E no lado direito, né, a gente tem aí os indicadores que traz exatamente a necessidade da gente ver o trabalho da RENAST, né, a implementação das ações de inspeção, os municípios que ainda não realizam ações de saúde do trabalhador, que isso precisa estar incorporado, né, isso precisa ser pactuado em reuniões com gestores, precisa estar inserido nos planos municipais de saúde e que, de fato, ainda está muito distante. Né? A gente só vê serestes com ações. Outra questão que a gente vem atuando são as inspeções no ambiente de trabalho, e aqui, sem muitas delongas, né, a gente tem uma parceria muito boa com o Ministério Público do Trabalho, né? A gente, quando recebe demandas e quando eles recebem, eles já fazem essa interlocução na perspectiva de que a gente vá com um olhar de vigilância em saúde, né? Esse olhar amplo aí que vai além de medidas de higiene e medidas de fiscal, né? Então, a gente tem feito esses atendimentos, essa atuação conjunta, inspeções em ambientes de trabalho com a vigilância sanitária, a vigilância ambiental e a CEVIT, que é a Vigilância Saúde do Trabalhador, conjunto com os serestes, atendendo às denúncias que o sereste tem recebido. Então, empresas de call center, empresas de materiais logísticos, né? Empresas de segurança, mercantil, tudo isso a gente vem tentando fazer essa interface. Também agora, nesse processo, a gente está atuando em conjunto com a vigilância sanitária na vistoria dos ambientes de trabalho, né, na perspectiva de fazer esse monitoramento da abertura desses setores produtivos, né? Então a gente tem um cronograma aí muito extenso para estar acompanhando essas empresas na perspectiva de orientação, né, de educação e não punitiva. E aí, para subsidiar essa inspeção nesses ambientes de trabalho, a gente elaborou checklist, né? Isso foi socializado com a RENAST, com os serestes regionais, para que a gente possa, de fato, avançar. Outra inspeção também nos ambientes foram nos aeroportos, né? O suporte aí a essas barreiras sanitárias. E também, por fim, falando aqui da questão da vigilância popular em saúde do trabalhador, a gente tem feito essa discussão com o movimento da sociedade civil organizada a partir de um fórum. Esse fórum ele tem reuniões semanais. Então, a partir desse fórum, né, a gente pode instituir comissões paritárias de saúde do trabalhador nos serviços de saúde da Rede CESA. Essa comissão, a gente está agora pactuando um treinamento para que eles possam atuar nessa vertente de vigilância popular. Além disso, a gente está atuando em atuação conjunta na aplicação dessa pesquisa, que foi um instrumento que a gente elaborou por meio de uma ferramenta de fácil manuseio para esses trabalhadores estarem reconhecendo esses riscos, e aí isso já gerar uma informação para implementar ações, né? A questão também do recebimento de denúncias, como eu falei, o controle social, ele tem sido muito ativo nesse processo, sempre nos traz demandas e a gente sempre tentando responder. Outra articulação importante para a perspectiva da vigilância popular com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário no estado do Ceará, tem muito presente essa questão da agricultura familiar, né, do semiárido, e a gente precisa ter esse olhar ampliado para esses trabalhadores. E dois canais importantíssimos que podem atuar nessa perspectiva de vigilância popular, que no momento está parado, mas a gente já constituiu, né? Um é o Conselho Gestor do Sereste, a sua resolução foi aprovada agora em março, né, porque ele passou um tempo aí inativo, e outra é a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, né, que já são espaços institucionalizados no controle social. Por fim, eu trouxe aqui essa amplitude, né, como a gente tem tentando caminhar também com relação ao apoio institucional, então essa parceria com as instituições de ensino superior, né, a gente tem atuado aí nessa perspectiva de retaguarda, além da retaguarda técnica para o SUS, mas principalmente para as universidades, né, a UFC, que a gente pode estar produzindo aí alguns materiais, a própria UES, né, que a gente tem feito aí um debate muito bom
com relação à saúde mental dos trabalhadores para egressos do RENASCE, que é um mestrado profissional na atenção primária, e são profissionais que têm muitas queixas, né, e que não ficou tão evidente essa atuação da atenção primária, e também outros projetos que versam com o campo da saúde do trabalhador, né, que são atuações assim mais amplas, né, que trabalhos no campo da pesquisa, né, e a gente começa a ter também essa inserção desses espaços, né? A gente acredita que são pequenas ações que a gente vai conseguindo aí transformar grandes coisas, né? Então, aqui são alguns desafios que eu trouxe. Ainda tem um tempo? Não, acho que agora já é para o encerramento, Mara, porque já estamos a mais de 5 minutos, tá bom? Tá, ok. Então, assim, para a gente finalizar, né, assim, a minha fala que eu tinha era essa, na perspectiva da gente estar tentando avançar, né, a pandemia, ela coloca essa necessidade, né, que a gente atenda esse princípio aí da universalidade, então começar a pensar, de fato, em uma clínica ampliada, que tem uma linha de cuidado, né, a gente aí tem muitos trabalhadores afetados mentalmente, além de ter adquirido o Covid, né, vem essa questão também que perpassa, uma atuação sustentável de vigilância em saúde do trabalhador em toda a rede, né, então, incorporar isso, fazer essa cultura, né, e principalmente capacitar, treinar essa rede, que isso se faz por meio da educação permanente em saúde, que é extremamente necessário colocar o sujeito participante desse processo, tá? Aqui são algumas fotos e os nossos contatos, e eu fico à disposição para o debate aí que surgir. Muito boa apresentação, obrigada, Mara, pelas suas contribuições, e agora eu vou passar a fala para o Edenir. Max, o microfone está desligado. Desculpa, gente, eu sempre esqueço. Então, vamos passar a fala agora para o Edenilo. O Edenilo é sanitarista, é professor titular da Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará, é bacharel em Geografia e em Direito, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Ceará e doutor em Saúde Coletiva. É analista de dados da Fundação Itaú, Todos pela Saúde, e membro do Observatório de Políticas Públicas, que é ligado ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da UFC. Então, Edenilo, a fala agora é com você. Nem eu sabia que eu era isso tudo aí que tu falou, não. Mas vamos lá. Me agradecer, né, a oportunidade de estar aqui presente, agradecer a Carmen, em especial, pela construção desse espaço de debate tão importante nesse momento de distanciamento que nós estamos vivendo, né, ressaltando a importância e o papel da universidade nessa perspectiva. Agradecer ao professor Ricardo que está aqui presente, né, pelo empenho, pela colaboração que ele teve ao longo do tempo aí me orientando, especialmente no doutorado e nas conversas que a gente ainda continua tendo. E vou tentar conduzir a minha fala aqui, fugindo um pouco da discussão específica da saúde do trabalhador e me atentando muito mais no papel da universidade durante essa pandemia do coronavírus e muito mais no papel e na atuação docente nesse processo, né, de como a gente vem enfrentando. Mas antes eu não podia de ressaltar, né, tanto a fala do Rafael como a fala da Mara, da importância e da necessidade de que as redes de atenção à saúde elas incorporem, né, principalmente aí nos pontos de atenção à saúde, o olhar sobre a saúde do trabalhador, né? Não existe a necessidade, não existe o discurso de se construir uma rede paralela em saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador tem que estar inserida na rede de atenção à saúde e os pontos de atenção eles têm que ter esse olhar voltado para a saúde do trabalhador, especialmente. A gente tem que trabalhar nessa perspectiva e nesse fortalecimento. E aí a gente tem se aproximado muito desses até uma contradição, a gente tem se aproximado, né, mas do Centro de Referência ao Trabalhador, na figura da Mara, junto com a Max, junto com o Saulo, a gente tem procurado estreitar esses espaços de comunicação. Para falar um pouco do papel da universidade nesse contexto da pandemia, é preciso a gente destacar que a universidade ela tem 3 pilares fundamentais, que é o ensino, que é a extensão e que é a pesquisa, né? Então, assim, e aí, para a gente já iniciando de pronto a combater um discurso que diz que as universidades pararam, né?
de fato, as universidades não pararam. O que se parou foi, de fato, o ensino, né, presencial, o ensino numa perspectiva de evitar a aproximação, de evitar o contágio. Mas as universidades elas continuam pulsando, produzindo conhecimento, produzindo pesquisas e produzindo projetos de extensão. Eu vou mais adiante relatar a nossa experiência particular, né? No dia 12 de março, a Universidade de Campinas, a Unicamp, ela tomou uma decisão para enfrentar a disseminação do coronavírus, que foi a suspensão de atividades presenciais, que ela classificou naquele contexto, naquele momento, como atividades não essenciais, né? O reitor, inclusive, da universidade, quando ele toma essa decisão, ele sofreu diversas críticas, né? Elogios, né, de um lado, e críticas de outros, críticas principalmente de alguns governos, de alguns setores em específico. Diversas universidades e depois, inclusive, diversos governos estaduais, diversos governos municipais, eles logo seguiram o mesmo caminho, né, pois a pandemia, pois o avanço do coronavírus, ele tomou um ritmo cada vez maior no país, cada vez mais acelerado. E aí eu vou resgatar uma discussão que nós fizemos no dia 16 de março, no Departamento de Saúde Comunitária, como nós tínhamos logo em seguida uma reunião do colegiado da Faculdade de Medicina para se posicionar, para ter um posicionamento dentro da Universidade Federal do Ceará, como seria o enfrentamento da pandemia. Naquele dia 16 de março, o colegiado do Departamento de Saúde Comunitária tinha um entendimento que nós não tínhamos indicadores epidemiológicos suficientes que norteassem uma suspensão das atividades acadêmicas naquele contexto, naquele momento. Mas logo em seguida, nós saímos da reunião, fomos para a reunião do colegiado da Faculdade de Medicina, e a decisão do colegiado da Faculdade de Medicina foi por suspender as atividades, emitindo uma nota técnica que depois subsidiou a própria Universidade Federal do Ceará, orientando os demais cursos a suspenderem as atividades naquele período. Fazendo um resgate e fazendo uma retrospectiva, eu acho que a decisão correta foi a do colegiado da Faculdade de Medicina naquele contexto. É preciso a gente amadurecer, é preciso a gente refletir e voltar, inclusive em algumas concepções, mesmo que a gente estivesse naquele contexto fundamentado em indicadores epidemiológicos que estavam evidentes, podiam existir uma disseminação e indicadores que ainda não tinham sido evidenciados naquele contexto e que, se a gente não tivesse suspendido as atividades naquele momento, talvez tivesse ocorrido uma situação, do ponto de vista epidemiológico, pior do que a gente enfrentou, né? E do que a gente ainda está vivenciando, em especial em Fortaleza e em especial no estado do Ceará, né? E naquele contexto, imediatamente a gente iniciou uma discussão sobre a possibilidade de manutenção das atividades didáticas, né? E aí a gente começou a questionar como proceder, né, para mudar de forma tão rápida, tão ágil, baseada o que a gente construiu historicamente em aulas presenciais, para um modelo de atividades remotas, de atividades à distância. Como fazer isso, como proceder isso dentro da Universidade Federal do Ceará, né? Dentro especificamente da Faculdade de Medicina, que a discussão era interna na Faculdade de Medicina. E aí isso de uma série de indagações, por exemplo, como garantir um pleno acesso digital a estudantes que não dispõem de bons equipamentos, de acesso à internet, ou mesmo de um local apropriado para estudar. Porque assim, se a gente pegar os últimos anos, né, a universidade e também o curso de medicina da Universidade Federal do Ceará e de outras universidades federais, o perfil socioeconômico do estudante de medicina, ele mudou completamente. E ele mudou em função de uma política de cotas que foi construída e que foi garantida para justamente assegurar aquelas pessoas que tinham condições desiguais de concorrência pudessem também projetar na sua vida uma melhoria através de uma ascensão, de uma entrada na universidade. E a política de cotas ela é essencial nesse processo, num país tão desigual, tão injusto como é o nosso.
do ponto de vista regional, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, de uma série de dificuldades. Não tem como discutir meritocracia num país tão desigual como o nosso. As pessoas não têm as mesmas condições de concorrência. Então, se não tem as mesmas condições de concorrência, a gente não tem como falar em meritocracia nessas condições. A gente parte desse pressuposto de como a gente manter as atividades remotas se eu tenho uma diversidade de alunos. Eu lembro que a gente discutia na universidade, aí a gente discutindo em função da nossa disciplina, né, eu com a professora Max Mira, com o professor Saulo, como nós manteríamos as nossas atividades ao longo do semestre e como nós manteríamos as nossas atividades através dos projetos de extensão, das nossas pesquisas que nós desenvolvimos, como manter de fato os estudantes, os alunos animados, os alunos engajados, e a gente foi criando uma série de alternativas, mas sempre levando em consideração o cuidado com o aluno, a atenção com o aluno, a preocupação com o aluno. Por quê? Porque a gente sabia das dificuldades, a gente sabia das diferenças sociais que esses alunos enfrentavam. Inclusive alunos de outros estados que vieram residir aqui e que não puderam retornar para os seus estados em função da dificuldade de deslocamento. Tudo isso caiu no nosso colo, sem nós estarmos preparados. E aí a gente discute de uma outra perspectiva o papel da universidade, o papel do docente, de buscar uma aproximação com o aluno. Olha só, durante a pandemia, a preocupação inicialmente se deu apenas com o processo de contaminação, de adoecimento com o coronavírus. Mas nós sabemos, né, e nós discutimos isso no nosso grupo de trabalho, uma preocupação muito grande com a saúde mental das pessoas, com o adoecimento mental dos alunos, com o adoecimento mental dos professores, né? Nós saímos de uma rotina muito bem estabelecida, de uma rotina muito bem amadurecida, de uma rotina muito bem planejada, para não rotina, ou para uma criação de uma nova rotina. E, de repente, como é que nós vamos enfrentar isso? Como é que nós vamos conviver com isso? Né? E aí foi uma discussão que durou um mês, 25, 30 dias, de saber se nós suspenderíamos ou não as atividades, se manteríamos ou não as atividades remotas. De fato, as aulas presenciais elas foram suspensas, né? Inicialmente tivemos um motivo, uma discussão interna para se continuar com essas atividades, mas de fato elas foram suspensas. Só para a gente ter uma ideia, das 69 universidades federais existentes no país, saiu uma reportagem dizendo que 6 universidades estavam tendo atividades remotas em função de uma portaria publicada pelo Ministério da Educação que autorizava a realização dessas atividades. E aí, é uma surpresa que uma das universidades citadas é a Universidade Federal do Ceará, que nós conhecemos que, de fato, a universidade não teve a manutenção dessas atividades remotas. Alguns cursos, né, eles tiveram a manutenção dessas atividades remotas, e aí eles continuaram com essas atividades remotas, mas a universidade de fato, não manteve essas atividades remotas, né? Então, isso representa em torno de 100 mil alunos, né? A manutenção dessas 6 atividades, incluindo aí a Universidade Federal, são em torno de 100 mil alunos do universo de 1 milhão e 100 mil alunos que estudam em universidades públicas, universidades federais. E aí a nossa atuação enquanto docente foi de sentar e agora, o que é que nós vamos fazer? Qual é o nosso papel de promoção e de proteção e de prevenção à saúde dos alunos, dos professores e de todos os colaboradores da universidade, porque nós temos dentro da universidade uma diversidade muito grande de profissionais, né? E aí trazendo um pouco o que o Rafael colocou, essa questão de como a gente trabalhar com essa desigualdade, né? As soluções não são as mesmas, né? Como é que a universidade vai enfrentar isso? E aí, mais uma vez, a Faculdade de Medicina tem um papel importante, tem um papel fundamental com a criação do comitê de combate e de criação de ações de combate ao coronavírus,
dentro da Faculdade de Medicina. Então, a Faculdade de Medicina tem mais uma vez, esse papel importante e sai à frente com essa perspectiva de inserir, de trazer essas discussões dentro da universidade. E aí, fazendo um paralelo um pouco também, porque aí eu consigo ver as duas visões. Eu estava professor da Universidade Federal do Ceará e sou professor de uma faculdade privada, e aí a gente traz os dois paralelos. Na faculdade privada nós mantivemos as nossas atividades docentes, mesmo de forma remota, tivemos que nos adaptar rapidamente a essas atividades, e mantivemos atividades, e estamos encerrando agora o semestre letivo. Então, pude conviver com as duas realidades. Mas, nas duas realidades, nós tivemos dificuldades. Por exemplo, a gente vem tocando até hoje, né, um projeto importante que a Max coordena de extensão, que a gente faz parte, né, que a Mara está participando, né? Nós vamos publicar um livro, né, com doenças ocupacionais, né, com uma série de capítulos, onde a gente vai abordar diversas profissões, né? Quais são as formas de prevenção, né? Como é que os trabalhadores se portam, por exemplo, com relação ao Covid. Então, a universidade não parou. Nós estamos produzindo. Eu lembro que nós fizemos um trabalho, Universidade Federal do Ceará, a Fundação Oswaldo Cruz, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Dentro da Universidade Federal do Ceará, nós conseguimos desenvolver o Departamento de Saúde Comunitária, a Faculdade de Medicina, o Departamento de Geografia, o Departamento de Engenharia, para produzir uma projeção de disseminação do coronavírus dentro do município de Fortaleza. Né? Logo no início da pandemia, nós fizemos isso, quer dizer, a universidade ela continuou trabalhando. E é importante que ela continue trabalhando, principalmente nesse contexto, né, que a gente vem se deparando com essa realidade tão diversa e tão perversa que as universidades elas vêm enfrentando, né? E aí a gente traz uma discussão muito em cima do que a gente pauta da continuidade da balbúrdia, né? Da universidade continuar a fazer balbúrdia, da universidade continuar a produzir conhecimento, da universidade continuar atuando, né? E aí eu trago esse paralelo. Quando a gente chegou para discutir o nosso projeto, eu, com a professora Maximília e com o professor Salens, teve uma preocupação muito grande com a saúde dos alunos. Por quê? Porque a gente não sabia a realidade dos alunos, o que é que eles estavam enfrentando, quais as dificuldades que eles estavam vivenciando. Então, a gente diz, olha, vamos trabalhar, mas vamos trabalhar em função da capacidade de cada um. Nós tivemos essa preocupação com os alunos, e eles também um retorno conosco. E dentro dessa lógica de discutir um pouco a saúde mental e a nossa estabilidade emocional, esse contato com os alunos foi muito importante. Eu lembro de algumas reuniões que nós fizemos, o quanto elas foram importantes para a gente, às vezes, é como se a gente estivesse submergindo, se afogando, a gente tinha necessidade de emergir para respirar e voltar. Ela funciona muito nesse sentido. Passando um paralelo com a faculdade privada, o quanto os alunos são importantes para nos darem força, né? A gente dando aula nessa lógica da atividade online com os alunos, e o quanto eles são importantes para trazer palavras de conforto, palavras de carinho, e às vezes a relação se inverte. É o professor que é o mais experiente, o professor que é o mais maduro, é o professor que tem que estar atento, são os alunos que vêm com essa preocupação com a gente. O quanto isso é enriquecedor para quem opta por ser docente, quem opta por ser professor. E aí, nessa perspectiva, trazendo a discussão universidade e trabalho, muito nesse sentido, né? Dentro dessa realidade que nós estamos vivenciando, que nós estamos enfrentando, né? Nós temos alguns exemplos de universidades que incentivaram. A Faculdade de Medicina, ela destinou um recurso próprio interno da faculdade para editar de pesquisa, né, de enfrentamento ao Covid, né? Nós tivemos antecipação da formatura, da colação de graus de alunos da medicina para já atuarem no enfrentamento ao Covid. Então,
Então, quando a gente fala da relação universidade-trabalho, a gente fala desta relação. Eu acho que o importante é, de fato, a gente evidenciar que a universidade não parou. A gente tem que confrontar esse discurso de que as universidades federais, elas pararam, né? Que nós os servidores públicos, são parasitas do Estado brasileiro. São parasitas que produzem, são parasitas que enfrentam, são parasitas que, de fato, trabalham em prol da sociedade, né? Fazendo produção científica, produzindo em um espaço curto de tempo. Nós estamos, lógico, organizando com diversos colaboradores um livro em menos de 45 dias. Então, isso é produção científica, isso é produção acadêmica, é isso que a universidade tem que estar enfrentando, de fato, tem que estar trazendo em pauta, tem que estar discutindo. Quando a gente fala da relação universidade-trabalho, é nessa perspectiva, é nesse contexto, é nessa situação. E aí a gente faz uma relação com as falas, tanto do Rafael como com a fala da Mara, de apoio a essa rede de atenção à saúde do trabalhador. A gente vem construindo essa aproximação. A gente tem um papel importante nisso, a gente reconhece esse papel. Eu acho que nós buscamos essa aproximação com a Secretaria de Saúde. Acho que a universidade tem esse papel, tem essa obrigação de buscar essa aproximação, de buscar essa contribuição, e a gente espera que depois que toda essa situação ela seja superada, ela seja evidenciada, a gente consiga de fato cumprir com o papel de se aproximar do sistema de saúde, de contribuir com o fortalecimento do sistema de saúde. Porque algumas certezas nós temos dessa pós-pandemia, né? Certeza de que o Estado brasileiro ele não conseguiria dar resposta sem um sistema único de saúde. Esta é uma certeza, né? Nenhum sistema de saúde do mundo está preparado para uma situação essa como nós enfrentamos, né? Mas o Sistema Único de Saúde está conseguindo dar a resposta para isso. A segunda certeza é que nós não podemos viver sem um Estado forte, né? Esse discurso liberal, esse discurso neoliberal, ele não encontra fundamento, mais uma vez, num Estado tão desigual como o nosso, num país tão desigual como o nosso, com desigualdades sociais tão gritantes e tão marcantes. É preciso, sim, ter a presença de um Estado forte, de um Estado que intervenha no sentido de garantir uma série de direitos que estão previstos no texto constitucional. Não dá para flexibilizar isso. E aí precisa a gente, enquanto sociedade, nos organizarmos e buscarmos essa cobrança. E uma outra certeza é que nós não sairemos iguais. Não sei se melhores, não sei se piores, né? Mas nós não sairemos iguais dessa situação, né? Cada um vivendo na sua realidade, né? Até um discurso que eu aprendi esses dias, né? Que as pessoas dizem que nós estamos no mesmo barco, né? E uma pessoa disse que não, nós não estamos no mesmo barco. As pessoas não estão na mesma realidade. Cada um está no seu barco, né? Cada um tem suas particularidades. Uns conseguem enfrentar essa situação com mais comodidade, outros não conseguem enfrentar sem ajuda, outros precisam de ajuda. Então, é uma coisa que eu aprendi nesses últimos dias, foi isso, né? A gente costuma, todo mundo está no mesmo barco. Não estamos, nós não estamos no mesmo barco. É muito comum, é muito cômodo para quem está bem querer colocar os outros todos naquela mesma situação, mas essa não é a mesma situação. E nós vivemos isso com os nossos alunos, né? Nossos alunos não estão no mesmo barco. Então, alguns alunos têm dificuldade, alguns alunos não têm acesso à internet. É uma realidade, né? Alguns alunos não têm acesso a computador, né? Alguns alunos, eu me deparei com uma aluna, né, assistindo a minha aula, a aula de um colega, e a gente discutiu isso, numa casa que tinha um cômodo. Então, ela estava assistindo a aula, a mãe dela estava atrás dela, o irmão aparecia. Por quê? Porque a casa tem um cômodo. E assistindo a aula naquele celular que talvez estivesse acessando a internet, não sei com que recurso. Então, a gente precisa discutir isso. Eu acho que eu não vou nem usar isso. A gente precisa resgatar isso.
Acho que a minha fala foi muito mais nessa prática que a gente vivenciou, nessa prática que a gente vem conduzindo, né, e no apoio, a rede de apoio que nós construímos, né, que a gente vem falando, assim, e aí eu vou externalizar aqui uma relação que a gente acabou construindo, acabou fortalecendo. Eu conheci a Max há pouco menos de um ano, né? Então a gente construiu, eu, a Max, o Saulo, e com os alunos da Liga de Saúde, Trabalho e Ambiente, quer dizer, nós conseguimos nessa pandemia, né, criar a Liga de Saúde, Trabalho e Ambiente, dar suporte aos alunos da Liga de Saúde, Trabalho e Ambiente, uma coisa que nunca foi discutida no seio da Faculdade de Medicina, criar uma Liga de Saúde, Trabalho e Ambiente, né, e a gente manter essa Liga atuante, e a Liga vai produzir um livro, a Liga está produzindo materiais informativos com Instagram, com apoio da Mara e do Sereste, né, da Secretaria Estadual de Saúde, produzindo material que serve de subsídio de orientação para diversos trabalhadores do nosso Estado, né, e quem sabe extrapolem fronteiras do nosso Estado. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade de participar e trazer em discussão esses elementos que eu acho que são essenciais e primordiais para a gente trazer essa discussão. Agradecer aí ao Rafael pela presença, né? Foi de última hora, mas porque aconteceu um problema com a Carla, né? Foi chamada para uma reunião, e a reunião, como a gente sabe lá no Ministério, ela não tem hora para acabar, tem hora para começar e não tem hora para terminar, né? E a gente entende isso, mas ele foi brilhante na apresentação também, a Mara é excelente, e agradecer mais uma vez a Carmen pela oportunidade, agradecer a todos do Observatório, dizer também que mesmo diante dessa pandemia, o Observatório é uma outra atividade que mostra que a universidade não parou. A Carmen está desesperada aí com a plataforma Sucupira, que tem prazos para terminar e ainda consegue fazer essas atividades de forma tão brilhante. Agradecer mais uma vez e colocar à disposição para alguma intervenção, algum debate. Obrigado. Gente, então, queria agradecer, parabenizar aí pelas exposições, né? Queria, antes de iniciar aqui a leitura das perguntas, né, dos ouvintes, fazer aqui uma reflexão, né? Assim, por exemplo, é um desafio muito grande para nós, por exemplo, adentrar as empresas para fazer pesquisa com os trabalhadores e, ao mesmo tempo, dar conta dos trabalhadores que estão na informalidade de também evidenciar, né, os seus cenários de adoecimento. Então, essa fala de como que a Mara trouxe da vigilância popular em saúde, da participação e do controle social, para nós é algo, tem sido uma estratégia, assim, valido isso, Mara, né? E acho que também Rafael já colocou isso na sua fala, eu acho que essa é uma estratégia importante, né? E aí, assim, fortalecer também os conselhos de saúde, né? Os trabalhadores do campo, das águas e das florestas, que precisam também ser visibilizados em seus cenários, as pesquisas, né? E a participação nessas discussões e criações de agendas para dar conta do seu cenário de também precarização do trabalho, né? Acho fundamental, achei muito interessante também a fala do Rafael e também da Mara, e também do Adenilo, né, de todos vocês, nas estratégias, e aí eu coloco a universidade num lugar também estratégico para isso, né, sobretudo quando ela forma os profissionais, para fomentar esse entendimento de que o trabalhador é um condicionante de saúde, né? Então, muitas vezes nós formamos profissionais para naturalizar o adoecimento, né? Então, eu particularmente tenho um certo incômodo quando a gente traz um cenário de pandemia que os trabalhadores de saúde são heróis ou dos serviços, porque dá uma impressão que o enfrentamento para essa realidade é de responsabilidade do trabalhador individualmente, que tem que fazer um esforço sobre-humano, quando, na verdade, nós temos que garantir, né, condições de trabalho em que eles se sintam e estejam devidamente protegidos, né? Então, acho que essa discussão que hoje tem sido muito atual, que é o retorno às atividades, porque há uma dicotomia de que economia e saúde, né, falam de campos opostos, quando isso, no meu entendimento, é uma falácia, porque
Para a gente enfrentar a pandemia, obviamente a gente precisa da economia, mas a gente não precisa fazer isso às custas da vida e da saúde das pessoas, né? A gente precisa garantir esse retorno, garantindo que o trabalhador esteja protegido, né? E aí, uma discussão que eu acho que, e aí o tripé da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, né? Pesquisa fomentando a construção de conhecimentos, né? E através da extensão e dessas parcerias com Serestes e esses exemplos que a Danilo deu, a gente construiu um e-book tem pessoas do SAMU, pessoas da Prefeitura de Fortaleza, do Sereste, né, de outras universidades, de diversos cenários que possam, né, construir conhecimentos que vão servir para a proteção desse trabalhador no cenário do Covid. Mas, em paralelo, parcerias de pesquisa com o Sereste, por exemplo, né, que a gente tem iniciado para evidenciar os fatores associados ao contexto de trabalho com a infecção ao Covid, né, a infecção enfim, a infecção do Covid, é isso. E aí, essas são as estratégias que eu entendo que a universidade precisa tomar, né, além desses exemplos que o Edenilo tem feito, exemplificou, e a construção de notas técnicas de orientação, de protocolos, né, que possam auxiliar os serviços e orientar os trabalhadores. Por exemplo, o trabalhador, e aí eu entendo que é uma questão de educação em saúde e comunicação em saúde, que é instrumentar o trabalhador sobre o seu direito de não trabalhar se ele estiver sob risco, sobre o seu direito de não trabalhar se ele não tem EPI suficiente. Mas se ele não sabe quais são as EPIs que ele tem direito, quais condições de trabalho que ele tem direito, quais são os seus direitos trabalhistas e previdenciários, por exemplo, falando sobre essa discussão do Covid ser uma doença ocupacional, né? Então, toda essa assistência previdenciária que esse trabalhador tem direito, então eu trago para a universidade, representando aqui, essa responsabilidade de popularizar essas informações, né? A gente tem que divulgar os direitos trabalhistas e previdenciários associados à condição, né, do diagnóstico da Covid, por exemplo. E aí eu vou partir para as perguntas, né? Eu sei que eu meio que tentei responder uma provocação que o Rafael colocou, né? Que saída nós podemos ter, e eu tentei aqui explicar algumas que a universidade, nesse momento, tem feito e que ainda tem muito o que fazer, né? E sem esquecer aqui que eu falei de pesquisa, falei de extensão, mas na formação, né? Eu acho que a disciplina que a gente ministra, e a Danilo pôde estar comigo durante um ano, né? E fez um excelente trabalho, a todo momento, né? Instrumentalizar o aluno, né? O discente, de como é que ele faz um bom diagnóstico, levando em consideração o ambiente de trabalho, o ambiente de um modo geral, né? E como é que ele consegue investigar um nexo causal, né? E aí, isso para nós é muito relevante. Então, por exemplo, desde ensinar um aluno, que aí é o outro professor que faz parte dessa disciplina, que é um médico que vai ensinar o aluno a fazer um atestado médico, de modo que quando ele vá ao INSS, ele tenha seus direitos previdenciários garantidos, porque ele tem um documento que atesta com as informações necessárias para ele, né, gozar de sua proteção, já que ele adoeceu numa condição de trabalho. Então, acho que essa também... né, Max, também. Isso, excelente. As questões da notificação, então, assim, a gente traz as fichas. Esse semestre, por exemplo, a Mara ia fazer uma aula só sobre notificação, né, para mostrar essa importância, mas também não foi possível, mas vai ser, e eu acho que é de mostrar a responsabilidade social da universidade, né, nesse sentido. Tá bom? Então, eu vou abrir aqui espaço para as perguntas e aí a gente faz uma rodada mais breve de falas para depois encerrar, tá ok? Max, está desligado seu microfone.
Gente, eu tenho quase um tique nervoso, porque eu não entendo isso. Como é que a pessoa vai falar e desliga o microfone? Desculpa. Então, vamos lá. A Maria Rocineide, né, que é professora, enfermeira e professora da Universidade Estadual do Ceará, pergunta para o Rafael como os dados produzidos pelos sistemas do Ministério da Saúde têm sido incorporados ao cotidiano da vida dos trabalhadores e trabalhadoras, tá? O Márcio Rodrigues pergunta de um modo geral, né, ele coloca, hoje, no cenário de pandemia, o trabalhador vive à mercê de situações novas acerca do risco e da prevenção. Como proporcionar aos empregados e empregadores situações seguras na realização de suas atividades laborais? O João coloca que alguns municípios têm fragilidades na saúde do trabalhador. Geralmente, a temática é alocada com o setor burocrático e existe resistência quanto à dinâmica da inserção no seu organograma e nos planos de trabalho. Existe resistência com receio de não estar dentro das normas. Como sensibilizar? Essa pergunta é para você, Mara, tá? Como sensibilizar gestões ambientais para trabalhar na articulação com os CERESTs regionais, numa perspectiva geral de vigilância, educação e saúde e qualidade de vida dos seus trabalhadores? A Camila, que é do Conselho Pastoral dos Pescadores, ela representa aqui, está colocando que ela é do Conselho Pastoral dos Pescadores, junto aos movimentos dos pescadores e pescadoras artesanais. Ela diz que tem feito ações de vigilância popular nos territórios para dar visibilidade aos impactos do coronavírus à saúde e os socioambientais. Ela diz que tem feito boletins diários com essas informações e pergunta para a Mara como pode fortalecer o processo de visibilidade desses impactos, dos impactos do Covid nesse cenário onde o Sereste e outros autores têm se articulado. É uma pergunta para a Mara. E o Márcio Rodrigues fez uma pergunta para Danilo, né? Como aproveitar os elementos do ensino híbrido na formação dos profissionais de saúde? Ele fez um comentário aqui, o Márcio Rodrigues, de que tivemos que modificar a maneira de internação e a forma de produção de produtos técnicos, utilizando o ambiente virtual de aprendizagem, e aprendemos a aprender em espaços diversificados. Sujeito ensinante e sujeito aprendente vivem concepções diversificadas em relação ao processo de aprendizagem. Aí repito a pergunta dele. Como aproveitar os elementos do ensino híbrido na formação dos profissionais de saúde? É para você, Danilo, essa pergunta. Ok? Foi muito rápido. A gente pode começar com o Rafael, que foi a primeira pergunta para você, Rafael. Legal. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Bom, eu vou fazer então alguns pequenos apontamentos sobre essas questões que me foram dirigidas, e a primeira delas é para Maria Rocineide, né, e ela fala um pouco a respeito dos dados, como que esses dados têm sido incorporados no cotidiano dos trabalhadores. Bom, durante a minha apresentação, eu tentei apresentar algumas estratégias que a gente vem desenvolvendo, mas que isso é realmente uma luta diária, né? Como usar as informações que são produzidas e transformar essas informações em ações que, de fato, produzam mudanças no território e uma maior promoção de saúde. Então, a primeira delas é a gente conseguir fazer com que essa informação ela chegue de maneira oportuna, de maneira inteligível, né, que ela possa ser digerida e adaptada às realidades logo regionais e dos territórios, e que isso seja, de fato, transformado e disponibilizado para os diferentes atores, para que seja transformado em mudança e mudanças positivas na realidade dos territórios. É um processo que vai desde a análise dos dados, né, e isso aí depende de uma transparência e disponibilização desses dados, até o estabelecimento de parcerias estratégicas para que, de fato, essas informações sejam internalizadas pelos atores nos territórios. Então, durante a pandemia de Covid, o Ministério da Saúde, a CGSAT, produziu diversos documentos que muitas vezes a gente sabe que eles não alcançam as pessoas que têm que alcançar no território. Então, não só é importante a disponibilização e produção dessas informações, como também
que elas sejam acolhidas e adaptadas para a realidade dos territórios. A pergunta do Márcio foi sobre como proporcionar a empregadores e empregados situações seguras na realização das suas atividades. Bom, eu acho que tem vários eixos, né, que a gente pode basicamente dividir esse desafio, né, vamos dizer. O primeiro deles é do ponto de vista do trabalhador, onde a gente tem que promover uma educação e capacitação continuada e permanente para que a gente possa fortalecer a capacidade desses trabalhadores de antever e se prevenir aos riscos que ele enfrenta no dia a dia do trabalho. Isso é dependente também de ações continuadas de promoção de saúde, de prevenção, né? Eu mostrei para vocês aquela imagem da rede de atenção à saúde do trabalhador, que cuida dessas ações de vigilância, prevenção e promoção de saúde, né? E assistência também à saúde do trabalhador. Então, para a gente conseguir isso, a gente precisa de uma articulação desses diferentes atores, né? O que a gente busca é promover um ambiente de trabalho saudável e equânime, né? Onde os trabalhadores sejam atendidos nas suas necessidades e nas suas individualidades. Obviamente, do ponto de vista do empregador, a gente precisa de instrumentos, né, e de uma fiscalização, de uma vigilância que seja capaz de identificar esses gargalos, né, e exigir que seja cumprido as nossas regulamentações e legislações em saúde do trabalhador, que apesar de estarem sofrendo alguns ataques, ainda é uma rede de proteção bem ampla e que tem algumas garantias que a gente precisa fazer que elas sejam, de fato, efetivadas nos territórios. E a pergunta da Camila me deixa muito feliz em ver uma representante, né, do controle social e do Conselho Pastoral de Pescadores. São populações que a gente, obviamente, tem no radar como populações prioritárias, né, os trabalhadores do campo, floresta e água e as trabalhadoras, né. No Nordeste, a gente sabe que esses trabalhadores recentemente sofreram muito com o derramamento de óleo, e aí agora, né, por cima, ainda sem uma recuperação completa, né, tanto do ponto de vista socioeconômico, né, individual como coletivo, esses trabalhadores estão sendo novamente testados, a sua resiliência, com essa pandemia. Então, assim, olhar para esses trabalhadores, né, de maneira que a gente possa entender as suas dificuldades, as suas necessidades e possa responder a elas oportunamente. Eu acho que é essencial, todos nós já falamos, dar voz ao território, né, qualificar o controle social do ponto de vista de melhorar o debate, aprimorar o debate, né, fazer com que eles sejam ouvidos nas suas necessidades, eu acho essencial. E, do ponto de vista de dar visibilidade a esses processos, né, e a esses atores, eu acho que é essencial uma articulação intersetorial com diversos atores. Então, um conselho, né, de pescadores, uma associação de trabalhadores, ela tem, obviamente, muito mais força quando ela é articulada e ela tem as suas ações articuladas com diferentes atores, tanto dentro do governo, né, e aí quando eu falo governo, eu estou me referindo às 3 esferas de governo, quanto também, né, da universidade, né, e os grupos de pesquisa. E, obviamente, talvez mais importante ainda para esse processo de visibilidade é a gente apoiar essas iniciativas e escutar essas iniciativas, né? De nada adianta a gente valorizar essas iniciativas sem uma escuta e sem um canal aberto de escuta a essas iniciativas. Então, eu acho que é isso. Depois, se vocês quiserem, a gente complementa alguma coisa, mas esses são alguns pontos que eu queria levantar sobre as perguntas que foram direcionadas a mim.
Liga o microfone. Desculpa. Mara, você quer que eu faça as perguntas novamente para você ou você já pode responder agora? Como é que você prefere? Posso responder. Ok. Foram duas perguntas assim, que foram bem destinadas, né, para a gente estar fazendo essa discussão, né? Um é com relação a como sensibilizar trabalhadores, né, que atuam no campo da vigilância em saúde ambiental para estar atuando com os serestes regionais, né? E assim, de fato, essa é uma pergunta que vale 1 milhão, né? Porque sensibilizar o sujeito, o trabalhador, precisa primeiro que ele esteja implicado com esse processo, né? Se não houver essa implicação, se não houver esse entendimento dessas questões que perpassam aí, né, essa relação que é saúde, ambiente, trabalho, então esse trabalho ele ainda vai ser muito naquele modelo fragmentado, né? E a gente sabe a importância da vigilância ambiental nesses processos, né? A gente tem aí algumas experiências, o próprio Edenilo atuou muito tempo na vigilância ambiental do Estado, né? A gente vê o quanto que isso agrega para a VISAT, né? Para a vigilância em saúde do trabalhador, quando tem essa integração já estabelecida, né? E assim, colocar aqui que essa integração, ela vai além do SAREST. É óbvio que o SEREST regional está no município sede, se a vigilância está lá, essa parceria ela pode ser buscada, né, ela pode ser feita esses diálogos, pode ser feita essas aproximações, né, numa perspectiva de atuação conjunta, né. A vigilância ambiental, ela incorpora esse olhar do ambiente, né, e aí a gente falar do Ceará, vigilância ambiental, tem diversas questões, né, a Camila trouxe uma aí, a Camila está no nosso conselho gestor, a gente conseguiu aí fazer uma reformulação desse conselho, aí eu já emendando aqui as perguntas, né, porque saúde do trabalhador é isso, não tem como a gente sedimentar, a gente faz tudo mesmo realmente nesse volume coletivo, e ver como isso é uma questão coletiva, não é um problema individual, não é um trabalhador, não é o ambiente, né, o espaço físico de trabalho. A gente está falando aqui de uma questão de uma proporção ampla, coletiva, que a gente precisa parar de dicotomizar, né, como se o problema fosse individual, e isso reduz a magnitude desse problema. Então, essa atuação, essa integração da vigilância ambiental, ela vem para dar resposta a essa inter-relação, saúde, ambiente e trabalho. Isso é indissociável, né? Infelizmente, na faculdade, aí, assim, eu ressalto para falar aqui da UFC, que a UFC, ela faz isso com maestria, né? A UFC tem isso já na sua matriz curricular, no curso de medicina, né? A gente sabe que são profissionais que têm uma formação diferenciada com relação a outras academias que não abordam essa inter-relação, né? Ou aborda, mas de uma forma muito, né, pontual e superficial, que não dá conta dessas questões. E aí, para que isso tenha, de fato, esse impacto, né, para que ele tenha essa inquietação, ele precisa querer. Porque a vigilância, e aí, Rafael, uma crítica, a gente faz críticas construtivas, né? A gente vê como o Ministério ainda está naquele modelo fragmentado de programas. Existe o programa de qualidade da água, existe o programa voltado para as questões de vigilância ambiental, que é muito limitado. Então, o que a gente vê, o retrato do Estado do Ceará é que muitas vezes nem tem esse espaço, nem tem os técnicos de vigilância ambiental. Muitas vezes são os mesmos que fazem, que desenvolvem a vigilância sanitária, né? Isso se dá por conta também da pouca visibilidade para a vigilância ambiental e, quiçá, a vigilância em saúde do trabalhador, que a gente está falando aqui de um objeto de uma discussão que é de 98, que foi reafirmada na Política Nacional de Vigilância em Saúde de 2018, aí que o Conselho Nacional de Saúde conseguiu trazer essa resolução e já coloca lá as 4 vigilâncias. Então, eu acho que o caminho é esse, né? É atrás dessas parcerias, nesse caminho da integração, dessa ação conjunta com as vigilâncias, que a gente vai conseguir, de fato, tentar transformar, ou então chegar perto disso, né? Esse ambiente aí que é tão adoecedor, que mata, né? Isso vai além de Covid, né? A gente está num momento de pandemia, as notícias, o enfoque é esse, mas a gente está falando numa
complexidade aqui de mundo do trabalho que é adoecedor. E aí a gente faz a discussão, né? Poxa, o trabalho é um meio de se socializar, é um meio de transformar a natureza, então a gente precisa ressignificar isso, né? Nesses espaços, né? Junto com esses técnicos de vigilância, porque são atores responsáveis, né? De estar, de fato, implementando essas ações nos municípios, né? E com relação à outra questão que a Camila trouxe, né? Que é como dar visibilidade para essa vigilância popular que é tão rica, né, e custa tão caro, né, porque você envolver o trabalhador nesses processos, ele tem que passar também por uma situação, muitas vezes constrangedora, porque ele muitas vezes está ali, mas sabe que vai ter uma penalização, e aí a gente fala de um nível hierárquico, né, não tanto pescadores, mas a gente sabe que no campo da informalidade a gente tem diversas situações de trabalho, né, tem um trabalho informal, tem um trabalhador precarizado, mas tem também aquele modelo, né, de chefia padrão, onde o trabalhador ele não tem nenhuma autonomia sobre esse processo de trabalho, e muitas vezes quando ele busca essa autonomia, quando ele busca reconhecer os riscos no ambiente de trabalho, ele é penalizado, a empresa, né, o empregador, ele vê de outra forma, e é muito difícil superar esse modelo aí, tão complicado. E aí quando a Camila traz essa fala, a gente se anima, né, acho que é um momento que a gente dá aquela suspirada assim de que o caminho é esse, né, assim, a gente vê que a saúde ocupacional ela ainda é muito forte, né? Predomina muito esse modelo, como eu coloquei no início, né, higienista, e não é essa a proposta, né, a saúde do trabalhador, ela tem uma vertente de determinação social muito ampla, né, a sua atuação é transdisciplinar, a gente precisa quebrar, primeiro com esse paradigma, para avançar na saúde do trabalhador, e a partir desse engajamento desses trabalhadores, né, com essa experiência tão exitosa da pastoral aqui, no estado do Ceará, que é a Pastoral dos Pescadores, que é muito atuante, né, nessa organização junto às associações, para a gente pensar essa perspectiva de materializar essa integração, né? Essa integração, ela, de fato, já existe, mas, assim, a gente precisa criar redes, canais que se, digamos assim, que operem e que esteja aberto para a inserção de demais trabalhadores, né? Porque, como eu falei, não é uma questão individualizada nem de categoria, mas de classe de trabalhadores. Então, quanto mais trabalhadores envolvidos, né, Camila, nesse processo, além dos trabalhadores pesqueiros que têm condições, situações específicas, né, porque isso para a saúde do trabalhador é uma questão crucial, né, a atividade de trabalho, o ramo produtivo, a atividade produtiva, ela vai determinar, sim, qual é o seu fator de risco, né? Enfim, vem uma discussão de acordo com essas especificidades. Mas o coletivo desse trabalhador, o engajamento desse trabalhador, para que a gente possa avançar, isso sim é o que a gente precisa caminhar. E é somente assim, eu acredito que essa possibilidade, ela só se dá por meio de uma organização, né? Uma organização dos trabalhadores. Enquanto Sereste estadual, nós estamos retomando, né, o nosso conselho gestor, que é predominantemente, assim, composto por sindicatos, por representações sociais, né? Então, a gente, a partir dessa representação, a gente consegue juntos ter resposta. A gente está num momento muito novo, a gente não tem respostas, né? Na verdade, a gente está aprendendo, cada dia é um ensinamento novo, é tudo desconhecido, mas a única coisa que eu tenho assim, certeza é que a resposta está no coletivo. É a partir desse engajamento, é a partir dessa atuação coletiva, e a universidade propondo isso, né, com esse olhar da ciência tão essencial, né, nesse momento que a gente resiste e que a gente, né, assim, de certa forma coloca essa discussão à tona, né, em defesa das ciências e do SUS. Então, assim, as minhas discussões é muito nessa vertente, porque isso perpassa também uma questão de entendimento, né, pessoal, de atuação, e a gente acredita que é através exatamente desses canais de participação, de diálogos, desses momentos que a gente vai conseguir, sim, avançar e dar resposta, né, e ter visibilidade, né, tornar essa questão aí visível, que é tão antiga, né, e que esse dilema é tão velho, mas que a gente precisa aí se fortalecer em rede. Bom, deixa eu comentar aqui um pouquinho a questão do Márcio, né? Mas antes eu queria falar um pouquinho do que foi falado, Camila, né? Da Pastoral do Pescador, né? Acho que os pescadores nunca tiveram tantos problemas como nos últimos tempos, né? Primeiro foi a questão do derramamento de petróleo,
no litoral brasileiro e agora vivendo com essa pandemia. Então, mais uma vez, são aquelas populações mais vulnerabilizadas que mais vão sofrer, né? Só lembrando que amanhã é o Dia Internacional, Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, né? E a gente tem que dar e nesse ambiente está inserido também um ambiente do trabalho que a gente faz essa discussão, e a gente tem que dar uma fortalecida nessa perspectiva. Mas voltando um pouco para a pergunta do Márcio, eu não sou um especialista em educação, né? E como a gente utiliza esses mecanismos híbridos, né? Mas que um elemento principal nesse contexto é a formação docente, né? Primeiro, os professores não estão preparados, né? A gente trabalha muito com metodologias ativas no curso, na faculdade, no curso de medicina, né? A gente trabalha muito com PBL, com grupos dirigidos, né? E a gente tem que fazer justamente como transferir essas metodologias por esses mecanismos de atividades remotas, né? Então, esse é o principal elemento nesse contexto é uma formação docente. E uma formação docente para atuar dessa forma não é uma formação docente que possa ocorrer em 1 mês, 2 meses. É uma formação que tem que se dar de forma continuada, né? Para que o docente possa se apropriar, possa se aproximar dessas tecnologias e possa, de fato, trazer as tecnologias em seu benefício e em benefício do aluno, né? Pelo menos eu penso nessa perspectiva, né? Mas nesse sentido que a gente tem que estar. Max? Tá ouvindo, Adenilo? Nós não estamos te ouvindo. Falhou. Não. Tu desligou teu microfone. Eu tinha ligado. Pronto, mas antes tinha falhado. Tu ficou meio... Tu estava concluindo a tua fala e aí ficou assim, falhou o vídeo. Não, falando que eu acho que o principal elemento nesse contexto é a formação docente, né? Uma formação docente que ela tem que ser uma formação docente a longo prazo, né? Uma formação docente continuada, né? A inserção de mecanismos de tecnologias, né? Dentro de uma perspectiva de que esses instrumentos eles realmente se prestem a contribuir na formação do estudante. Não uma coisa que possa ocorrer de forma atropelada, assim dizer. Mas nessa perspectiva, acho que é nesse sentido que eu acho que a gente tem que utilizar esses mecanismos. Eu acho que eles são úteis e fundamentais em determinados momentos, até às vezes para evitar a exposição a determinados riscos. Eu acho que a gente tem que pensar nessa perspectiva, mas tem que se dar de uma forma planejada, de uma forma organizada, de uma forma discutida de uma maneira ampla dentro da universidade. Não pode ser uma coisa que venha assim imposta de cima para baixo dentro da universidade. A universidade não se presta a isso, né? Não serve a essa perspectiva. Ok, gente, as perguntas foram encerradas, né? Agradeço mais uma vez a brilhante apresentação de todos vocês, a rica discussão, e ao Observatório de Políticas Públicas em Saúde, que vem organizando esses encontros, tá? O Diego quer dar só um avisozinho, que é rápido, e aí nós nos vemos em outras oportunidades, tá bom? Boa noite a todos. Em nome do OPP Saúde, do Observatório de Saúde, a gente agradece a brilhante mediação da professora Maximília e a colaboração dos nossos palestrantes, que foi muito, muito interessante nessa proposta de debate, né? E a gente avisa também que esse vídeo e os outros encontros anteriores estarão disponíveis no canal do YouTube, no canal do NUTEDS. E é isso. Obrigado também à participação de todos que ficaram conosco até esse final. Obrigado, boa noite a todos. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Um grande abraço. Bom final de semana para todo mundo. Bom trabalho aí. Um abraço, boa noite e a luta segue.
pessoal. Muito obrigada e continuamos aqui à disposição para a gente